Espírito, Espírito, como fogo, vem como Pentecostes, e enche-me de novo. quem sabe canta. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecostes, e enche-me de novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, que alegria no cair desta noite estarmos aqui reunidos e congregados no amor de Cristo. Que alegria, meus irmãos e minhas irmãs, saber que congregado no amor de Cristo, nós formamos um só corpo e um só espírito. E a Igreja de Cristo, formando um só corpo e um só espírito, ela é conduzida pela força propulsora do Espírito Santo. A Igreja de Nosso Senhor, desde o dia de Pentecostes, é conduzida na força do seu Espírito. Espírito que recebemos uma primeira porção no dia do nosso batismo. Espírito que recebemos uma segunda porção no dia do nosso crisma. E ficamos repletos do Espírito Santo. Todo batizado, todo crismado, é repleto da graça de Deus. É uma luz que nunca se apaga. Todo aquele que acolhe a palavra de Deus no seu coração se torna um discípulo fiel, seguindo os passos do seu mestre. Mesmo que às vezes tenhamos medo, porque olhamos para a cruz e sabemos que ele padeceu na cruz, na obediência irrestrita em fazer a vontade de Deus. Mas se Jesus, sendo filho de Deus, foi fiel até a cruz, e nós, por que não somos fiéis? Nós devemos ser fiéis, porque a conferência de Aparecida, em 2005, disse que nós somos discípulos missionários de Jesus Cristo. Isso, meu irmão, não é apenas a palavra da conferência, mas é a chancela do Espírito Santo, que nos concede ser esses discípulos fervorosos. Não é ficar em cima do muro, não é acender vela para Deus e para o diabo, não é saber da razão da sua fé. Não, meu irmão, nós somos homens e mulheres de fé, que acreditamos em um Deus vivo, que está presente entre nós. Esse Deus que abençoa cada um, que ilumina a nossa família. Esse Deus, meu irmão, que nunca abandona seu povo. O senhor tem certeza, padre? Tenho, porque a fé me permite. Quem é que caminha na procissão de entrada? Quem é que vem à frente? É o padre? É o ministro? São os leitores? Não. Quem vem é a cruz. É Cristo que continua caminhando à frente do seu povo. E nós precisamos seguir os passos desse mesmo Cristo. Mas como, padre? Como eu vou seguir os passos de Cristo? Nem sempre eu tenho clareza, nem sempre eu tenho fé. Como eu posso, padre, ser verdadeiramente um discípulo missionário? E a liturgia da palavra nos dá essas respostas de maneira precisa, pontual, para tocar o nosso coração, para nos converter verdadeiramente à palavra de Deus. Já sabem o porquê? Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Isso aqui, uma primeira coisa, um primeiro pensar, uma primeira reflexão para nos iluminar. É o trecho do Evangelho
Evangelho de São Mateus, capítulo 25, do primeiro versículo ao versículo 13. É o discurso escatológico de Jesus, como que dos fins dos tempos. Ele está indo para Jerusalém. Nós já sabemos o que o espera em Jerusalém, mas ele é fiel e ele revela para os seus. Ele não dirige essa parábola, não é para os mestres da lei, não é para os publicanos, não. Ele dirige essa palavra para os seus discípulos. E quem são os discípulos de Jesus hoje? Somos nós. Nós somos esses discípulos. Mateus está falando a mim e a cada um de nós que estamos aqui. E uma coisa que nós precisamos saber: o que é o reino de Deus? Vocês que vieram para a missa hoje à noite, o que é o reino de Deus para vocês? E quando alguém pergunta para você o que é o reino de Deus, você diz o quê? E quando o seu filho diz: meu pai, o que é o reino de Deus? E quando os netos chegam em casa no domingo, tocando o terror dentro da casa dos avós, o que é o reino de Deus? O que é que nós respondemos? Precisamos da razão da nossa fé. Temos que dar uma resposta. E nosso Senhor, de maneira muito simples, diz: o reino de Deus é como a história de 10 jovens que foram convidadas para uma festa de casamento e que foram ao encontro do noivo. 5 eram previdentes, pensavam, tinham juízo, levaram as suas lâmpadas, mas levaram um pouco de óleo. As imprevidentes não pensaram, levaram as lâmpadas, mas o noivo demorou chegar. Às 10 pegaram no sono. Mais tarde da noite alguém gritou: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Aí foi aquele alvoroço, né? Igual quando a gente acorda à tarde para ir para o trabalho, ou tem aquela consulta, né? E esqueceu isso aqui. Aquelas que eram previdentes tinham lâmpadas e tinham óleo, mas as imprevidentes, a lamparina estava se apagando. Dá-nos um pouco, olha, o nosso não é suficiente nem para nós, nem para vocês. De um jeito nordestino, não pode cobrir um santo para descobrir outro. É isso aqui que o evangelista está dizendo. Vão comprar aos vendedores. E elas foram. Mas nesse momento, o noivo chega. Elas entram para a festa de casamento. Como compreender isso aqui? Como compreender? No tempo de Jesus, numa festa de casamento, as amigas da noiva, que eram 10, chamada de aias, elas iam ao encontro do noivo com os seus fachos acesos para conduzir o noivo, que estava em um determinado lugar. E quando elas chegavam perto do noivo, conduzia o noivo à casa da noiva, que a acolhia, e ambos estavam casados. E era uma grande festa. Uma reunião sinagogal só podia acontecer se tivesse 10 varões. O julgamento na porta da cidade só podia acontecer se tivesse 10 pessoas. Isso é o que, padre? Isso é o que? Quantos são os mandamentos da lei de Deus? 10. Não está falando das jovens, não está falando dos varões, não está falando do julgamento, mas está falando de Deus, que ama o seu povo, que deseja que vivam em uma grande festa, observando os mandamentos. Quem é o noivo desta festa? Quem é o noivo? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o noivo, é o noivo. E quem é a noiva? A igreja. E quem é a igreja? Somos nós. É o Senhor que vem ao nosso encontro. E nós precisamos estar com a nossa lamparina acesa.
A gente hoje, graças a Deus, tem a Energisa que nos ilumina. Mas quem tem mais cabelos brancos sabe que antigamente não era assim. Era uma lamparina só em casa. Se usava querosene, que era caro. Era uma só lamparina na sala para iluminar tudo. Mas aquela lamparina dava uma tirna danado que dava até trabalho tirar. Mas a lamparina precisava estar sempre acesa. E o que é essa lamparina que tem que estar sempre acesa? Vocês sabem? Que lamparina é essa que não pode estar apagada na sua vida? Já disse que é bom se alimentar, tomar um caldo da caridade ou uma cabeça de galo só para se animar. Se anime por padre animar. Quando eu pergunto, vocês ficam calados, dá vontade de chorar. Só tenho medo de ser muita lágrima e no altar derramar. Aí não vai dar tempo de limpar, eu posso me cair e a cabeça lascar. Mas um padre de cabeça lascada, a reza não pode celebrar. Mas diga depressa, que lâmpada é essa que nunca pode se apagar? A fé, graças a Deus, graças a Deus. A fé é uma lâmpada que nunca se apaga. Por quê, Padre? Porque Jesus Cristo é a luz do mundo. E quem o segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. E o que é a vida? O que é a vida? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso aqui, meu irmão, essa lâmpada tem que estar acesa no seu coração, porque o seu coração é morada de Deus, é templo vivo do Espírito Santo. Mas o que é que mantém a fé acesa? Essa lâmpada que nunca se apaga. O que? A palavra e a Eucaristia. A palavra e a Eucaristia permite a nossa lamparina estar sempre acesa. Vocês estão entendendo o que é que Mateus está dizendo? Que a missa é uma grande festa de casamento. E nós somos convidados para participar deste banquete. Que um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Porque o domingo é o dia do Senhor. Olha aí. E é na missa que nós mantemos esta chama com a palavra de Deus. Que é uma palavra certeira, dura como rapadura, mas doce como mel. Palavra que nos permite se aproximar do altar, para degustar o pão do céu, Jesus Cristo, Salvador da nossa vida. O grande nó é que nem sempre nós queremos manter a lamparina acesa. Nem sempre nós colocamos esse querosene que não pode faltar. Batizamos uma criança e depois deixa para lá. Até faz primeiro Eucaristia, se crisma, sai da igreja, se casa, mas já pensando na festa, e se não der certo, vai se separar. A lamparina está até acesa, mas falta a fé. E um devoto de São José, meu irmão, minha irmã, não pode deixar a lamparina apagar. Isso aqui, jamais, jamais. Até porque nosso Senhor termina esse trecho dizendo assim: ficai vigiando, versículo 13, ficai vigiando, pois não sabei qual será o dia nem a hora. Alguém sabe o dia e a hora? Se souber, não me conte, que eu não quero saber. Não estou nem doido para me impressionar. Quero dormir tranquilo, sem pensar na hora que nosso Senhor vai chegar. Apesar de estar esperando, mas é bom um pouco mais demorar. Não sabemos nem o dia, nem a hora. Está sempre de prontidão, esperando o dia do Senhor. Não foi assim que o padre começou a missa? Consegue compreender? Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando o amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Mas, Padre, nos diga com mais clareza como a gente pode se preparar para esta vinda. A resposta
está na primeira leitura, livro da sabedoria, capítulo 6, a partir do versículo 12. É um trecho atribuído a Salomão, ao rei Salomão. É um trecho da segunda meada do século I, mas não foi de Salomão. Mas a sabedoria é atribuída a Salomão. No Antigo Testamento, a sabedoria era como que um pensar inalcançável. Mas nós já sabemos quem é a sabedoria de Deus. E quem é para nós a sabedoria de Deus? Jesus Cristo. E onde Ele está? No meio de nós. E onde Ele está? Dentro do nosso coração. Se a sabedoria de Deus é Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e se Ele mora no nosso coração, nós somos sábios ou não? Sim ou não? Está uma crise existencial. Vou perguntar de novo para vocês não me impressionar. Somos sábios sim ou não? Sim, porque a sabedoria de Deus habita em nós. Agora é a parte boa. Mas vocês sabem o que significa ser sábio? Será que é terminar o ensino médio, fazer uma graduação, um doutorado, um mestrado? Porque tem muito doutor analfabeto de pai e mãe, da fé e da Sagrada Escritura. Não pode ser esse o princípio. O que torna um homem sábio é a prática da caridade. O que torna um homem sábio é ser temente a Deus. Se a sabedoria de Deus está aqui, eu preciso praticar a caridade. E o que é a caridade? O amor. E nós estamos vivendo este amor? Porque caridade não é dar esmola. Caridade não é dar uma moeda a alguém que bate no vidro do nosso carro. Caridade, meu irmão, é ter compaixão. E ter compaixão é sentar perto do outro, é ouvir a sua voz. Ter compaixão é abraçar em um momento de dor, é ter uma palavra amiga. A caridade é sentar na mesa ao domingo, a família, tomar um alimento e agradecer pelo pão de cada dia. A caridade é perdoar, porque é perdoando que se é perdoado, e é amando que se é amado. Isso aqui, a caridade, meu irmão, não é dar esmola ou migalhas. A caridade, meu irmão, minha irmã, é ter os sentimentos de Jesus. De uma maneira simples, abrace seu pai todo dia. Isso é caridade. Peça a benção à sua mãe todo dia. Isso é caridade. Mas se meu pai arengar comigo, não arengue com ele. Dê um cheiro no cangote, tchau, meu velho, amanhã eu volto. Isso aqui é abraçar os seus filhos, é vir à missa ao domingo, é estar perto de quem a gente ama. Não sabemos nem o dia, nem a hora. O noivo pode demorar, mas se ele não demorar, esta sabedoria que brota do céu, que habita em nós, só é chancelada, escrita como que um ponteiro de chumbo no nosso coração, se nós somos capazes de amar. E aí, o temor a Deus, sinal de sabedoria, dom de Deus. Tem muita gente e muitos católicos que não têm temor a Deus, tem medo de Deus, acha que Deus está lá no céu, com cada botico de olho desse tamanho, parecendo um desenho japonês, com um telescópio maior ainda, maior do que o pau da bandeira, olhando a sua vida. Aí a gente fica aqui preocupado. Não, meu irmão, o temor a Deus não significa que é isso. O temor a Deus é fazer a sua vontade. O temor a Deus é amá-lo acima de todas as coisas. O temor a Deus é amar o próximo como Jesus amou. Tem gente que inventa muita história de Trancoso. Quando eu estava na França paraibana,
no outro lado da cidade, alguém um dia trouxe umas velas para o padre abençoar. Ainda arranjou uma briga com o padre no altar, porque o padre só podia abençoar se tivesse de túnica e estola, porque se não tivesse, a reza não valia. Percebe? E tinha que abençoar aquelas velas, porque ia ter as 3 noites de escuro, e só ia para o céu quem tivesse com aquela vela acesa. Compreende, meu irmão? Olha a mentalidade de um católico. Percebe? Esse não é o nosso Deus. Ele não condena, ele abraça. Ele não manda para o inferno, ele leva para o céu. Ele não aponta os nossos erros, ele nos acolhe de todo o coração. Isso, meu irmão, é sabedoria. Isso, minha irmã, é a presença de Deus. E o que ainda falta, padre? Já foi coisa até demais. Falta ainda algo essencial. Segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Mas os versículos anteriores compõem esse trecho que nós ouvimos, é o trecho mais antigo do Novo Testamento, anterior até mesmo ao Evangelho de Marcos, que é o mais antigo. Esse trecho é antigo. E a preocupação do povo de Tessalônica, às vezes é a nossa. Meu Deus, será que eu vou para o céu? Mas eu rezo, meu Deus, todo dia, né? Eu ajudo as pessoas, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não falo da vida alheia, não é assim? A gente às vezes fica preocupado, se vamos para o céu ou não. Mas meu marido, padre, e aí? Mas meu pai que já morreu, não era bisca boa, padre, e aí? Às vezes nós temos essa preocupação, e Paulo, à luz da fé, esclarece, não devemos de nos preocupar como eles, com uma parousia imediata, uma vinda imediata de Cristo, a sua segunda vida, para arrebatar a todos para os céus. E aqueles que morreram, não se preocupe, meu irmão, o nosso Deus é o Deus dos vivos, mas é o Deus também dos mortos, e todo aquele que nele crê, mesmo que esteja morto, viverá. Isso aqui, essa é a nossa fé, que recebemos no batismo, que alimentamos com a palavra e com a Eucaristia, que nos permite dizer que não somos cidadãos da terra, mas nós somos cidadãos dos céus, que não somos filhos do encardido, mas nós somos filhos de Deus, e que a nossa cidade é a Jerusalém celeste. Devemos tirar do nosso pensar, até do nosso coração, tantas crendices que em vez de nos aproximar de Deus, termina nos afastando. Eis o nosso Deus, padecente numa cruz, ressuscitado em cada um de nós, que continua nos abençoando. Que São José, nosso dileto padrinho, possa da gente cuidar. O padre já tem meio rouco, já começou a suar. Já foi tanta reza, então é bom eu parar, para continuar a missa e outro dia, outra história a contar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.